Glória a Deus. Queridos, essa mensagem está lá em Êxodo 25, abra aí. Nós vamos ler alguns outros versículos depois, mas deixe aí como um pano de fundo para você depois ler na sua casa. O Senhor vem falando muito sobre restauração. E é o tema da mensagem, restaurando o lugar de adoração. E essa mensagem, ela sempre tem uma história, né? Ela sempre nasce de algo que Deus vai derramando e Ele foi falando aos poucos. E quantas coisas o Senhor quer nos ensinar. E Ele também quer nos restaurar. A ideia central é que nós venhamos voltar ao início. Aquilo que um dia se perdeu e o Senhor, com a sua infinita bondade, Ele sempre está disposto a fazer um vaso novo, a recuperar os valores. Ele sempre está disposto a nos ensinar, abrindo os nossos olhos, nos chamando para perto. E uma das dificuldades que a gente tem enfrentado, e eu vejo não só aqui conosco, mas em todos os lugares, que é uma necessidade urgente, é uma restauração espiritual. E a gente vê alguns valores perdidos, e às vezes nós achamos que nós podemos fazer algumas coisas do nosso jeito. E eu até pensei no começo que Deus queria falar diretamente sobre nós. É sempre assim, né? É sobre nós. E aí o Senhor falou para mim que uma das coisas era essa, que nós estávamos perdendo a centralidade do culto. E antes de nós lermos o texto, se eu perguntar para vocês o que é que vocês vieram fazer aqui hoje, não precisa responder, mas só pense sobre isso. Vamos à palavra do Senhor? Êxodo 25. Não vou pregar a oferta de novo, tá? Fique em paz. Mas eu vou ensinar algumas coisas aqui nessa palavra. O Senhor disse a Moisés. Quem disse a Moisés? Senhor. A gente sabe que na palavra de Deus, até o diabo fala, não é? O homem fala, a jumenta fala. Mas quando a palavra está dizendo assim, o Senhor disse a Moisés, a gente precisa prestar mais atenção. É cuidado dobrado, não é? Diga aos filhos de Israel que lhe tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Em outras versões está escrito assim, receba de todo aquele que estiver disposto a dar de todo o coração. Aí vocês receberão a minha oferta. 3. Esta é a oferta que dele vocês receberão. E o Senhor começa a colocar aqui, ouro, prata e bronze. Pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho e peles finas, madeiras de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar. Quem mostrar aqui? Deus, né? Próprio Deus. Segundo tudo que eu mostrar a você, como o quê? Como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus imóveis, assim mesmo vocês o farão. Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu quero te louvar por essa palavra. Senhor, abre os nossos olhos nessa hora, o nosso coração esteja receptivo à tua mensagem. Que venhamos fazer uma autoanálise, porque cada dia que nós adentramos por essa porta, o Senhor tem uma mensagem que nos confronta, que nos ajuda a enxergar algumas coisas, que é para o nosso bem, para a nossa transformação e acima de todas as coisas. Porque nós estamos aqui porque queremos agradar a Ti. Então fala, Senhor, através da minha vida, conduz esse culto como o Senhor deseja, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando nós falamos de restauração, porque é o tema da mensagem, restaurando o lugar de adoração, aqui a gente percebe que existia diante de Deus aqui o tabernáculo.
em prédios construídos por mãos de homens, mas Ele habita dentro de nós. Mas a gente precisa resgatar algumas coisas, porque quando se fala de restauração, é um ato de Deus reparar. Então Deus vai começar a reparar algumas coisas. E uma delas que eu vejo, como eu já disse, valores. E às vezes a gente vai na onda, sabe? Muitos líderes hoje estão perdidos. A gente entra por essas portas achando que o culto é para quem? Para nós. Você entende que muitas das vezes nós roubamos a centralidade que teria que ser de Jesus e colocamos o homem no centro? Já falei sobre louvores aqui. Já falei muito sobre isso. Às vezes você chega e fala assim: pastor, por que a senhora não toca aquele louvor? Aí eu falo: por quê? Eu gosto tanto, né? Mas o louvor não é para você. O louvor é para quem? Entende? Às vezes a gente gosta, realmente, a gente pode ouvir no nosso lar, na nossa casa, né? Tem uns louvor que a gente está deprimido, está triste, a gente coloca e anima, não é assim? Porque fala: doeu. Deus, Ele cura a gente, cuida da gente, mas tem louvores para nós colocarmos na congregação que não pode ser qualquer um. Onde o homem é o centro. Não, Deus tem que ser o centro. Adorado tem que ser Deus. Então Deus, Ele tem essa obra de reparar, de restabelecer algo que foi danificado. Então alguma coisa está quebrado dentro da casa de Deus, dentro da nossa casa espiritual. Então hoje Deus separou você que está aqui, porque existe um reparo a ser feito. Então a gente precisa estar com o coração aberto, né? Para entender aquilo que Deus quer mover, porque algumas coisas você vai perceber que se quebrou aí dentro, que precisa dessa reparação de Deus. Então o culto não é para nós. Sabe que eu falo, eu já falei para alguns aqui, às vezes a gente fala: esse culto foi demais, a gente ouviu uma palavra que fez massagem no nosso ego, era aquilo que a gente queria tanto que Deus falasse conosco, não é assim? A gente olha e fala: Deus, fala comigo, libera uma palavra, fala Deus, né? A gente fala Deus, tem até um louvor, fala Deus, e a gente, com os nossos ouvidos sensíveis, eu quero te ouvir, a gente tem esse costume, mas sabe como é o culto bom? Não é aquele que tocou os louvores que você ama, não é aquela pregação, aquele pregador que trouxe alegria para o teu coração, você falou: uau, essa palavra é top. Não, sabe qual que é o bom culto? É aquele que você sai chorando. É esse que é o bom culto. Que você é confrontado pela verdade e você fala: errei, pequei. Que gera em você o fruto do arrependimento. Esse é o melhor culto. E a gente se engana tanto. A gente acha que o culto é para nós. E o culto nunca foi para nós, é para Ele. E a pergunta, né, que eu fiz um dia para Deus: Deus, a gente vê as loucuras por aí, sim ou não? Vê, não é? Você põe lá no Instagram, no Facebook, tem aqueles monte de videozinho, aquela loucura, né? Aí você fala: será que isso acontece mesmo? Eu nunca vivi isso. Eu falei: Deus, esse cai, se é verdade, eu quero viver. Eu pedi para Deus, eu falei: Deus, se esse cai é verdade, eu quero viver. E eu fiquei orando, irmãos, uma semana por isso, jejuando e orando. Falei: Deus, o Senhor vai derrubar um monte lá na casa do Pai. Eu quero viver, se isso é verdade, eu quero viver. Eu fiz prova, porque eu não aceito o engano, eu não aceito a mentira, e hoje a gente mais vê isso. E eu estava ouvindo uma ministração de um pastor que eu acompanho, e ele dizia assim: um irmão chegou para mim e falou: pastor, antigamente todo mundo caía, né? O que está acontecendo? Ainda tirando uma, né? Achando que o pastor não tinha mais autoridade. Aí o pastor pegou e falou para ele: sabe o que acontece? É que hoje o povo tem mais conhecimento. O povo está tendo mais sabedoria. E a palavra vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que o povo de Deus erra tanto? Por falta de conhecer a palavra e o poder de Deus. E eu falei: Senhor, sabe, a gente vê as pessoas caindo, jogam o paletó. Que isso? Eu falei: Deus meu, eu quero ver, eu vou jogar meu sapato. Pá, talvez caia.
cai. O que eu vou jogar? Que negócio é esse? E às vezes a gente se ilude, né? Então por que na casa do pai ninguém cai? Porque o culto não é para demônio, o culto é para Deus. Glória a Deus. A gente não tem que fazer culto para demônio, irmãos. Jesus perdia tempo com demônio. Que isso? Olha como a centralidade do culto está sendo roubada. Quando não é o homem, é o demônio. E onde que fica a adoração para o nosso Deus Santo? E o apóstolo Paulo vai dizer, vamos para mim, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o quê? O seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Irmãos, quando nós falamos de sacrifício vivo, porque é isso, o culto racional, o entendimento, eu tenho esse entendimento que o meu corpo é dado como um sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável. Sabe o que é isso? Hoje eu tenho certeza que você rompeu algumas coisas para sacrificar para estar aqui. Sim ou não? Um vento que deu. Sabe quando você fala assim, ai, estou cansado, não aguento. Mas é nessa hora que você tem que se sacrificar e vir. Esse é o verdadeiro culto racional de vocês. É o culto a qual ele recebe. Culto fala sobre cultivar. E nós precisamos, irmãos, se sacrificar por ele. Porque para nós termos o sacrifício vivo, ele morreu. Para nos trazer essa oportunidade, esse privilégio. Eu me lembrei das épocas da balada. Eu vi a Renatinha ali. Lembrei dessa época da balada. Irmãos, podia chover, podia ventar, podia trovejar. Estava lá, não estava nada. Estava lá. Às vezes faz só um ventinho assim, ó. Estou com medo. Irmãos, até debaixo d'água, eu colocava aquele sacolão aqui para não molhar o sapato da Globeleza e ia. E a gente se sacrifica como para Deus? Se qualquer coisa é motivo para nós não estarmos em comunhão com Ele, na casa dEle, de buscarmos a Ele, de oferecer. Qual é o teu testemunho? O que é que você tem feito com o teu corpo? Eu escutei um pastor falando uma vez que Satanás é adorado numa esquina, numa bacia, porque ele não tem casa. Mas nós somos casa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita aí dentro. É Ele que tem que ser adorado. Tem crente que só vê demônio em tudo. Tudo é demônio. Estava falando com meu cunhado. Às vezes a gente está com dor no corpo e já acha que é demônio. Você já parou para pensar? Você vem num culto cheio da presença de Deus e você acha que é demônio? Porque eu saio desse altar muitas das vezes moída. E não é demônio, irmãos. Aqui eu sei o que eu sinto. Eu sei o que é a presença de Deus e a nossa carne não suporta, não aguenta. O nosso físico é fraco para a presença de Deus. Daniel, quando recebeu a presença, ele não se aguentou. Ele se tremia inteiro. Ele caiu no chão. E às vezes a gente está, sabe, algo tão lindo de Deus, nós estamos endemonizando. Então tira da tua mente tanta batalha espiritual, e tudo é demônio em tudo. Mas entende que às vezes a gente está vendo um demônio onde nem tem, o demônio está passando longe. A gente lembra que a nossa dureza de coração, o nosso caráter, que precisa ser transformado. Irmãos, é mais difícil hoje construir um altar. As pessoas fogem dessa construção. Eles preferem fazer o quê? Fabricar um fogo estranho. E a realidade está sendo essa. É mais fácil fabricar um fogo estranho. Ficar não sei o quê. E você tudo. Aquele emocionalismo. Pagar uns testemunhos aí. Com a mão na cabeça, vai fazer uma filha e cai todo mundo. É mais fácil fabricar um fogo
dedicação, é horas no secreto, é jejum, é aproximação com Deus poderoso, que as pessoas estão dispostas a trocar a intimidade de Deus, sabe, por fama, por vaidade, porque dá audiência, porque a igreja enche. E eu digo que igreja grande não é aquela que está cheia, é aquela que faz a vontade de Deus. Eu quero igreja cheia, eu quero igreja grande, quero, porque o Senhor disse para mim assim, ó, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É para todos, então tem lugar para todos. E a gente se perde tanto nisso. Acha que a igreja, o ministério, é tudo para mim. Tudo nós. Tudo é para nós. Sabe, irmãos, algo muito triste que acontece. O Senhor me deu essa palavra, eu trouxe para a intercessão de Ezequiel. A presença de Deus foi retirada, sabe? A glória de Deus se afastou do templo. E aquela nação de Israel, eles precisavam com urgência de uma restauração espiritual. Agora para pensar. Até quando que Deus vai ter misericórdia? E a glória dele vai encher a casa. Até quando? Será que isso não tem que trazer um temor para nós? Para o nosso coração? Porque se a casa é dele e o culto não é para ele, será que ele vai continuar habitando, trazendo a glória? Isso tem que trazer temor para nós. E a primeira coisa aqui, do versículo 8 e 9 de Êxodo 25, ele está falando sobre um modelo. Olha lá, o versículo 8 e 9, eu vou ler de novo. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio dele, segundo tudo que eu mostrar a vocês, como modelo do tabernáculo, como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Existe um modelo. E às vezes a gente não quer respeitar o modelo de Deus, a gente quer fazer o culto do jeito que nós queremos. Não é como ele escreveu, não é como ele deixou para nós. Entende que existe um padrão a ser seguido? Deus instituiu um padrão para ser seguido no tabernáculo, no templo. Não é como eu quero, como a pastora quer, como você quer, porque tem que tocar esses louvores. Porque tem que ser assim, até os utensílios. Se você lê Êxodo, Deus ele projeta tudo de uma forma. Você percebe que no texto que nós lemos, até a cor da cortina, dos panos, não era como as pessoas queriam, era como era o modelo que ele deixou. E a gente quer fazer do nosso jeito, porque é melhor para foto, é melhor para não sei quem, é melhor para... E vai embora, né? E vai perdendo essa essência daquilo que é modelo de Deus. E Deus ele quer habitar nesse santuário. Nós estamos perdendo princípios. É só você prestar atenção de como têm sido os cultos. Não aqui. Porque para a glória do nome do Senhor, Deus nos deu uma visão, Deus nos deu uma identidade. Ainda tem um povo que ora, que busca, que se santifica, que teme e treme diante de Deus, que sabe que altar não é de qualquer forma. Aqui nós não fabricamos o fogo, aqui nós construímos altar e Ele manda o fogo. Aleluia, glória a Deus. E a gente vê esses líderes irresponsáveis pregando, agora é só vitória. O irmão passa por aquela porta, é só luta. Vitória, eu só estou vivendo luta. Não, Jesus ele disse, no mundo tereis aflições. Ele nunca falou, vai ser um mar de rosa. O que ele prometeu é que ele estaria conosco. Quer coisa melhor do que essa? Então não dá para eu pregar aqui para um culto com 20, 30 pessoas e liberando palavras proféticas, sendo que um só pode receber essa palavra e viver. Outros podem não viver e ainda ficar com raiva de Deus. Isso é um perigo. É as profetadas, né?
e as pessoas se afastam de Deus, entende que esse altar vai sendo destruído. A gente vai vendo tantos escândalos, tantas coisas acontecendo, e aquela essência verdadeira, aonde está? Onde estão os valores? Aonde está o modelo que Deus projetou? E Deus, Ele tem a medida certa. Repara que no Antigo Testamento, tudo Deus dava uma medida. Tudo. A Arca de Noé, por exemplo, só não afundou porque Deus que projetou. Foi Deus que deu todas as medidas para Noé. Noé era um agricultor, nem de madeira ele entendia. Mas Deus deu todas as medidas para Noé. E Noé construiu de acordo com as medidas de Deus. E eu fiquei perguntando, mais uma para Deus. Quero que você abra lá em Ezequiel 47. Aqui, esse capítulo, depois se você ler na sua casa, você vai ver que simboliza uma restauração espiritual. Porque a glória de Deus tinha sido tirada do templo. E agora em Ezequiel 47, ele tem uma visão profética. O profeta tem uma visão profética. E ele é guiado. Essa passagem mostra um guia, um anjo. Alguém da parte de Deus estava guiando esse profeta para águas mais profundas. E a palavra vai dizer que ele tinha na mão um cordel de medir. Deus, ele tem medida para todas as coisas. E olha lá, a partir do versículo 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e fez passar pelas águas, que lhe dava pelo tornozelo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que lhe dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Essa foi uma visão que o profeta Ezequiel teve junto com esse homem, esse anjo, que foi levando ele com um cordel de medir e medindo a profundidade das águas. Essas águas ele via que saíam do templo. Eram as águas do Espírito Santo. Eram as águas de Deus fluindo pelo templo. Só que esse homem conduz Ezequiel para essas águas. E eu fiz essa pergunta para Deus: qual é a medida? Porque o Senhor tem uma medida para todas as coisas. E qual é a medida que eu tenho entregado para ti? Será que você já pensou sobre isso? Qual é a medida que você tem entregue para Deus? Será que você continua com a água nos tornozelos? Será que você continua com as águas no joelho? Será que na cintura? Ou será que você já mergulhou e já perdeu o controle? E falou: agora, Senhor, eu sou totalmente teu. Aonde é que está a sua medida para com Deus? Aonde? Para onde você está caminhando? Será que está águas profundas? Buscando cada dia mais essa presença? Ou será que nós vamos continuar no raso? Aonde eu faço o que eu quero? Aonde é a minha vontade que prevalece? Ou será que você está em águas profundas e você entende que hoje você é de fato um sacrifício vivo para Ele? Aí tem aquele louvor, até falei para Rô: será que você já cantou esse louvor? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu estou cantando direto. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Será, irmãos? Porque eu vou te dizer uma coisa: 20 a mim é fácil, sim ou não? É muito fácil, quando Jesus diz 20 a mim, é fácil. Agora 20 após a mim custa tudo. É renúncia. É forte, não é? Que sacrifício vivo que nós temos sido e oferecido a Ele como um culto racional. É isso que Deus está falando, é isso que Deus
Eu preciso melhorar, Deus, eu preciso ir mais profundo. Eu preciso dessa restauração. Eu preciso voltar à origem, o culto lá atrás, a origem do modelo que o Senhor projetou. Não é porque todo mundo faz que nós temos que fazer. Irmãos, nós temos uma identidade. Nós temos uma visão. Nós somos diferentes. Nós precisamos voltar a essa origem, sabe? Resgatar a origem do modelo de Deus, as medidas de Deus, não as nossas. Sabe, irmãos, esse capítulo 47 vai dizer por onde essas águas passavam, tinha vida. A gente fica assim, ai Deus, a minha dor, o meu problema, Deus. Agora para pensar. Se a tua vida espiritual for restaurada e você entender o propósito do culto, o verdadeiro propósito do culto, que é adorar a Deus, e entendendo que Ele é tão bom que nos abençoa, porque essas águas correm do trono do céu e vai passando, e por onde passa tem vida. E talvez a tua vida esteja morta. Talvez você não consiga dar frutos, você não vê as coisas acontecerem e fluir, porque você inverteu as coisas, você não está fazendo um culto racional, você não está sendo um sacrifício vivo para Ele, você precisa de restauração, para que você receba dessas águas, dessa glória de Deus, invadindo o teu ser, manifestando poder, manifestando vida. É isso que nós precisamos, ser avivados. Ah, Senhor, aviva, traz o avivamento. Sabe qual é o verdadeiro avivamento? É quando você sai chorando, pedindo perdão para Deus e muda. O verdadeiro avivamento, ele vem quando você se arrepende dos seus pecados. Fala, pequei, Senhor. Até hoje eu fiz culto para o meu umbigo. Até hoje eu fiz culto para Satanás. Porque a presença de Deus, a glória de Deus foi embora. Por quê? Porque os sacerdotes profanaram, perdeu a reverência, estavam idolatrando. Se você ler e estudar, você vai ver. Deus saiu, irmãos. Imagina a presença, a gente sem a presença de Deus. Imagina. Só de lembrar da minha vida antes de conhecer meu Deus. Eu não quero voltar para esse lugar de escravidão, de nervosismo, de ser explosiva, de falar palavrão, de estar morta espiritualmente, não saber o que é bom. E a gente precisa, irmãos, resgatar esses valores, acender a luz, acender essa lamparina e achar com diligência aquilo que foi perdido. E outra coisa que essa palavra vai dizer sobre as ofertas, um tema tão mal interpretado, que a gente já tem até medo de ter na igreja assim, ó, tampando o bolso, segurando a mão. É ou não é? A gente precisa voltar às origens. Deus, Ele colocou dentro de nós essa generosidade de ser um doador. Ele deu o seu Filho. Dentro de nós temos essa essência que muitas das vezes precisa de uma restauração. Se você é um desses que não pensa na oferta para o seu Deus, se você nem pensa, nem quer, nem deseja, tem alguma coisa errada. Porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus doador. E para Ele é tão importante a nossa comunhão que Ele chega a dizer na palavra dele: se você tem algo contra o teu irmão, deixa a sua oferta aí do lado, vai lá resolver. Se seu irmão tem algo contra você, não é nem você contra o irmão, se seu irmão tem algo contra você, você sabe, tem pendência, deixa a sua oferta, vai consertar com o teu irmão. Olha como o nosso Deus, Ele preserva, como é um princípio de importância para nós. Nós não devemos ter nada contra ninguém, irmãos, porque para Ele a comunhão é mais importante. E sabe,
reino, que continua sendo, é a sua vida. A sua vida é a moeda do reino. Então, quanto que você tem ofertado para Deus? Com o seu tempo, com a sua dedicação, a sua santificação. Quanto que você tem se doado para esse Deus que te deu tudo? Entende como nós precisamos ser restaurados? Como precisamos urgentemente, as igrejas do Senhor precisam ser restauradas. Eu preciso ser restaurada, você precisa. Nós precisamos urgentemente de uma restauração espiritual. E quando ele fala das ofertas, existe um texto muito usado. No discipulado sobre dízimos e ofertas, nós vamos falar sobre ele, é Malaquias. Mas lá em Malaquias 1, depois você lê na sua casa, o próprio Deus despreza as ofertas. Como que Deus despreza? E ele fala: os sacerdotes profanaram a minha mesa, colocaram alimento impuro. Como você pode ter um animal sadio e entregar um cego, um manco? Irmãos, e às vezes nós estamos assim. Eu falo com convicção porque nós vivemos isso aqui na casa do Pai. Quantas vezes eu já discipulei, já ensinei a oferta manca que Deus despreza. Sabe quando você fala assim, tem uma irmã precisando de uma roupa? Aquela oferta vem bem manca, suja, fedida, rasgada, manchada. É uma oferta desprezível para Deus, porque como que eu posso dar algo que nem eu vou usar, irmãos? A gente às vezes quer se livrar dos lixos e a gente não vai ofertar na igreja. Nem para morador de rua tem coragem de dar uma camisa rasgada, principalmente fedorenta. Entende que nós precisamos dessa restauração? O nosso entendimento não está de acordo com os princípios da palavra de Deus, porque Jesus fala: tive fome, tive sede, vocês me deram. Quando o Senhor estava com fome, com sede, quando fizeste a esses pequeninos, é como se fizeste para mim. Então não dê. Quando está ruim, joga fora. Quantas coisas as meninas já presenciaram aqui, que não é bom para nós, não é bom para ninguém, vamos jogar no lixo. Hoje eu estava lá lavando uma roupa para ajudar. A roupa estava meio amarelinha. Vamos dar um trato na roupa boa, bonita, mas ficou guardada. A pastora Renata falou aqui. Vocês lembram, né? Da calça apertada? E a gente insiste em guardar a amarela. Aí eu falei: Senhor, eu dei amarela? Poderia dar. A pessoa se vira. Está ganhando? Já está ganhando? Não é um pensamento nosso. Até tempo para lavar. Pense, tudo que você faz é para Deus. A sua oferta é para Deus. E a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado. Quem que gosta de ganhar uma meia furada? Quem que gosta de ganhar uma blusa manchada de desodorante? Ninguém. E a gente recebe, não é? A Amanda já presenciou uma roupa velha. E não tem como a gente doar. Então pense nisso. O que eu posso oferecer para o Senhor? Faça com excelência. Se entregue de verdade. Nós não estamos em boas condições, mas existem pessoas que precisam muito mais do que nós. Tem pessoas que não têm dinheiro para tomar um remédio. Você sabe que tem pessoas que às vezes não vêm para o culto porque não tem roupa? Tem isso. Tem pessoas que não têm um tênis para vestir. E às vezes a gente tem lá, né? Eu faço a coleção do... Nunca tem sapato. É só ela tem 10, 15 pares. E a gente só tem 2 pés, que mata, né? Esse já tem esse já me deu. E a gente faz isso, a gente troca, sabe? Né, gostoso? A gente troca as roupas aí, cara. Tudo coisa bonita, né? Cheirosa. E é assim.
E a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo. É um carinho, é amor na demonstração de amor. Né? A gente ganha os presentes, a gente fica feliz. Isso é maravilhoso. Mas tenha na tua mente que Deus pode desprezar. E você percebe que no começo da palavra, voltando lá, para Êxodo 25, ele fala para que aquele sacerdote recebesse as ofertas, não era de todo mundo, era de todo aquele que estiver disposto a dar. As coisas de Deus não podem ser por obrigação. Eu não posso exigir nada de vocês. Entende? A loucura que está aí fora é algo que você tem que sentir no teu coração restaurado. Ninguém precisa te pedir nada. Você sabe direitinho o que você tem que fazer. Porque é Ele que põe o querer dentro de você. E outra coisa, Deus não vai pedir nada daquilo que você não tenha. Quem aqui já passou por isso? De Deus pedir algo para você? Ah, isso é coisa de Satanás. Eu já falei isso. Ai, Deus vai ficar assim. Você sabe. A voz de Deus não tem confusão. Não tem confusão. E Deus, Ele não vai pedir nada daquilo que Ele já não te deu. Você não tem que entregar o que você não tem. Amém? Amém. Então, como mais do que nunca nós precisamos ser restaurados. Mais do que nunca nós precisamos orar a esse Deus. Como foi dito aqui, esse Deus é tremendo. Vai ficar a semana inteira nesse louvor no mente. Vamos louvar? O bom perfume? Tem um louvor lindo. Que é esse Deus, eu te entrego tudo. Abra teu coração para Ele. Abra, porque nós já recebemos dele a melhor bênção de todas, que é a salvação das nossas almas. Então não esqueça disso, que o culto é para Ele. A nossa vida é para Ele. Continue oferecendo a tua vida como um sacrifício vivo. Vini, desculpa, antes de louvar, coloca Romanos 12 de novo para mim, só que nós vamos ver o 1 e o 2. Se for de pé, igreja. A gente quer viver tanta vontade de Deus, não é? A gente quer viver. Mas olha só o que a palavra vai dizer. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam o quê? Oh Deus, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Renovar a nossa mente. Nós não podemos se acostumar com as coisas desse mundo, com os padrões desse mundo. Nós temos que viver os padrões de Deus, o modelo de Deus, as medidas de Deus. Amém? Para experimentar a boa e a perfeita vontade dEle.